o assunto hoje, na verdade, é de onde eu tiro conteúdo sobre cabelo, né? Então, o que eu percebo, assim, que muitas vezes eu me senti assim bem no começo, né? Você fica meio perdido, poxa, mas será que eu sigo tal profissional? Será que ele realmente é bom? Esse mito, ele, como é que eu posso entender como desmistificar algumas coisas e falta referência, né, no nosso meio, falta bastante referência no quesito de bibliografia mesmo, né? Então, a minha ideia é para justamente mostrar para vocês alguma das referências que eu uso, né, para montar os conteúdos, para montar as minhas aulas, tá? Paula, então o assunto hoje é de onde é que eu tiro o conteúdo sobre cabelos, mas eu quero trazer a seguinte reflexão para vocês. Imagina só que você mora em São Paulo, qualquer estado que você more, e você quer ir até a Bahia. Vamos supor que a gente está aqui em São Paulo e quer ir até a Bahia de carro, sem nunca ter ido antes e sem ter um mapa, né? Então, você pega, liga o carro, se estiver abastecido, você sai, uma hora ou outra você chega, né? Então, a gente sabe lá que tem que ir lá subindo o Brasil, mas só que assim, se você for sem uma referência, sem um mapa, sem um guia, você vai demorar mais tempo para chegar. Você pode errar bastante, mas uma hora ou outra você chega. Só que a questão é você errar menos esse caminho e chegar mais rápido. E não estou falando de atalho, é de você acertar o caminho, né? Porque a gente perde muitas vezes tempo por erro, mas não significa necessariamente que o caminho é mais curto, tá? Então, o que eu tô falando isso para vocês? É que a gente tem que ter boas referências para fazer com que a gente consiga trilhar um caminho profissional de uma maneira mais assertiva, tá? Gente, então o que eu tô trazendo aqui para vocês? Estou trazendo para vocês aqui uma referência que tem a ver lá com os Estados Unidos, porque lá a formação nos Estados Unidos de cabeleireiro é o que eles chamam também de curso de cosmetologia, tá? E aí, os critérios de formação lá nos Estados Unidos são diferentes daqui. Eles têm mais rigor, né, com relação a essa formação. E, obviamente, isso gera um pouco mais de cuidado, né, vamos dizer, um embasamento, né? Toda vez que você tem uma barreira de entrada com relação à formação profissional, quanto maior a barreira de entrada, obviamente, a gente tende a achar que maior a especialização. Então, quando a gente pega, por exemplo, um médico, né? Não é qualquer pessoa que vai falar que vai atuar como médico, porque existe, a gente sabe que existe, né? Essa formação aí, que ela leva anos para acontecer, tem lá o conselho e tal. Infelizmente, no nosso meio, não é bem assim, a barreira de entrada é super baixa. Só que lá nos Estados Unidos, eles têm uma formação um pouco mais organizada, um pouco mais rígida. E aí, uma das organizações mais potentes, tradicionais no mercado lá dos Estados Unidos, na formação de cabeleireiro, acho que eu acredito que seja um grupo, né, que é o Milady. E eu trouxe para vocês justamente, vou falar sobre esse livro aqui para vocês, né, o Cuidados para o Cabelo, né, Cuidados com o Cabelo, porque ele me ajudou muito, tá? Então, como é que eu descobri esse livro? Quando eu estava fazendo o meu TCC lá no de visagismo, né, na Embi Morumbi, o que aconteceu? Eu estava procurando especificamente material sobre corte de cabelo e eu praticamente não encontrei nada. Então foi assim, um drama, porque um material que você tivesse, vamos dizer assim, que não fosse só um material de formação dos cursos, né? Formação de curso técnico, assim, curso que as empresas oferecem, ok. Isso tem bastante. Só que eu queria um livro que eu pudesse ter, que ele tivesse mais solidez com relação a tempo de publicação e também de ter uma informação, vamos dizer assim, mais científica. Então, eu no começo, assim, eu fiquei muito transtornada, assim, porque eu falei assim, não tem material que pudesse colocar como referência, que falasse, não, né? E aí, quando eu fui para buscar, né, logicamente,
procurei aqui, ali, mas estava um pouco difícil, mas lá na Embi a gente tem uma biblioteca gigantesca, né? Então, assim, é uma biblioteca linda, maravilhosa lá na Moca, e eu encontrei a edição, se eu não me engano, a edição desse livro aqui, a primeira que eu vi, eu acho que era de 2009. E quando eu abri a parte de corte, era um pouquinho assim, só que pesquisando pela internet, eu vi que a edição mais recente, ela era, né, no caso, naquela época, a edição de 2012, ela era muito melhor na parte de corte do que a que eu estava vendo na biblioteca. Aí eu tive que ir lá para a coordenadora do SPA, porque eu descobri que tinha no SPA esse único exemplar, eu tive que ir lá pedir para a coordenadora do SPA para me emprestar para eu escanear, para usar. Mas, enfim, quando eu abri o material, eu falei assim, nossa, poxa vida, que material bom, né? Então, assim, ele me trouxe uma referência sobre corte de cabelo que era, até então, era só de curso técnico, eu tinha apostilas de algumas academias, assim, né? Não desmerecendo, tá, gente? Não estou desmerecendo nenhuma academia. É que, assim, a gente tem que entender que obviamente, é uma habilidade que é construída naquela academia, mas não necessariamente ela está validada por outros profissionais, tá? O pessoal está perguntando onde é que eu comprei, quer ver o livro, né? Olha lá. Então, esse aqui é o Milei de Cosmetologia, Cuidados com os Cabelos. Essa edição aqui é de 2016, deixa eu ver aqui. Eu vou falar muita coisa legal que tem aqui, isso, 2016, tá? Então, esse livro aqui, quando eu tive acesso a ele lá no SPA, né, que eu vi o material sobre corte, eu fiquei encantada, assim, eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha visto um conteúdo tão denso, assim, tão rico sobre a profissão de cabeleireiro, e aquilo me fascinou, só que naquela época eu não tinha grana para comprar o livro. Nossa, aquela época foi tensa, era bem difícil. Mas também o livro era muito mais caro, a gente não tinha tanta facilidade de encontrar. Esse livro tá fácil de encontrar agora, na internet principalmente, tá? Então, eu paguei nessa edição aqui mais ou menos uns R$120, e eu, sinceramente, eu vou explicar tudo que tem aqui para vocês entenderem, tá? Basicamente, então, por que eu tô falando dele? Por que eu escolhi começar com esse livro para vocês? Porque o intuito do cabeleireiro integrativo é pegar a galera que já está formada, né, que já tem formação na área, mas também aquelas pessoas que estão começando e sente essa dificuldade, né, nessa estrutura, nessa base de conhecimento. Então, esse livro aqui, ele é um livro que ele abrange bem desde o começo, né? Então, aqui no sumário dele, a gente tem, os princípios de design do cabelo, cuidados com lavagem, com shampoo, condicionamento, corte de cabelo, estilização, trança, peruca, fala de apliques, né? As químicas de alisamento ou de texturização, alisamento ou de encaracolamento, né? Coloração, luzes. Então, esse livro aqui, ele é um livro muito, muito bom, principalmente para quem está começando, mas eu me encantei quando eu vi isso aqui, porque dá para vocês verem aí? Então, quando você abre esse livro, eles têm o que a gente chama de os POPs, né? O que são os POPs? Ou os procedimentos operacionais padrão? Eles têm uma padronização do que tem que ser feito, né? Passo a passo. Estão me perguntando qual que é o nome do livro. O livro da Milady, né? Era uma editora, mas ela foi comprada. Cosmetologia, Cuidados com os Cabelos. E esse livro? Eles trazem, então, tanto essa parte da atuação prática, mas também eles dão o referencial teórico sobre como as coisas funcionam no cabelo, né? Como funcionam os produtos. Então, você... não é... Uma coisa que também eu aprendi lá na Embi é essa questão de não ficar pensando só... Não ser simplesmente um aplicador ou uma aplicadora de coloração, né? De você entender o que é que você está fazendo, como é que aquele mecanismo químico funciona, tá?
Então, uma das referências que eu tenho é esse livro, porque quando a gente olha aqui, né, quem foi que participou desse material, então o que eles fizeram? Eles conseguiram juntar vários profissionais, né? Então, quando a gente olha, então a gente tem a participação de muita gente, inclusive tem uma brasileira aqui que eu quero conhecê-la. Porque para você ter uma densidade de conteúdo como esse, não foi só uma cabeça que pensou. Então, quando você pega, por exemplo, olha só que legal, a explicação aqui sobre ondulação permanente. Aqui eles estão falando, né, das pontes, ó, como é que funciona a reação de oxidação, especificamente nos tioglicolatos. Então, a gente vê o processo, né, o cabelinho enroladinho e tal. Então, aqui a gente consegue entender, seja da parte química, quanto no procedimento em si, tá? Essa é a importância do procedimento, que é uma coisa que eu acho que o cabeleireiro brasileiro peca muito, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar melhor ter esse cuidado de falar assim, beleza, tá, como é que começa, né, o corte de cabelo? Então, vai trabalhar com cabelo molhado, você tem que ter tudo isso. Inclusive, eu não sei como é que é para vocês, até queria que vocês respondessem. Mas, pelo menos aqui em Indaiatuba, a vigilância sanitária, ela exige agora, principalmente dos profissionais MEI, que eles tenham o POP do salão. Então, a vigilância sanitária está pedindo para os MEI, que estão abrindo MEI agora para cabeleireiro, que eles mandem para lá qual que é o procedimento operacional padrão e com relação à biossegurança, aos procedimentos de limpeza, de desinfecção e esterilização. A vigilância, então, ela está agora pegando firme nesse cuidado aí, e o cabeleireiro, ele precisa, sim, aprender a trabalhar com procedimento, precisa ter tudo lá descrito. Por quê? Porque, principalmente agora com essa história do coronavírus, o cerco realmente ficou bem fechadinho aí, porque tem sim, que a gente tem que se preocupar com biossegurança, porque nós trabalhamos com saúde. Então, gente, olha só, você pega assim, um monte de gente, a sua maior parte é cabeleireiro, mas você tem também químicos, farmacêuticos que escreveram isso tudo, e eu vou mostrar para vocês a parte que me encantou desse livro, que, como eu falei para vocês lá, eu estava buscando uma referência sobre corte de cabelo, quando eu achei esse livro. E naquela época, o que eles tinham sobre corte era, tipo, dava acho que 2 páginas. Aí quando eu comprei essa versão, gente, eu pirei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu peguei essa parte sobre ferramentas, gente, eu amo corte de cabelo. Olha só, eles escreveram um histórico sobre tesoura, falando sobre os pentes, navalha. Olha essa informação aqui sobre os tipos de tesoura, diferença entre tesoura forjada e tesoura fundida. Olha, é muito rica. Eles têm uma parte aqui falando do fio, do gume da tesoura. Olha que incrível isso. Olha que incrível. Então, gente, isso muda pra gente, muda a referência. Essa parte também eu acho incrível. Essa parte explicando aqui sobre as diferenças do formato da tesoura com relação à posição de anelar e do polegar, porque isso vai mudar para a gente, anatomicamente falando, né, como a gente trabalha muito com repetição, quão fácil, né, ou quão difícil que vai ficar esse movimento e para onde que o dedo vai abrir, fechar. Olha lá, Marie entrou, Lica, Andressa. Marie, o nome do livro tá nos comentários, é o Milady de Cosmetologia, Cuidados com os Cabelos. É um livro muito top. Renata, Aline, boa noite, galera. Gente, então, assim, quando você tem uma referência, olha lá, isso tudo é sobre corte ainda, gente, tô passando um monte
de páginas aqui, eles melhoraram demais, eles trouxeram muita coisa legal, muita coisa legal. Isso sobre corte. Agora, a parte de formato de rosto também, deixa eu marquei aqui. Formato de rosto, olha aqui as linhas. Gente, é fato, a gente lida com tanta variação, né, no nosso dia a dia, de pessoas, de tipos de cabelo, a gente precisa estudar, né? Essa quarentena tem sido para mim uma oportunidade, assim, que lógico que no primeiro momento a gente fica chateado, né? Mas está sendo uma oportunidade para estudar tanto quanto nunca estudei na minha vida. Eu passo horas estudando. E também por conta do cabeleireiro integrativo, né? A gente acaba tendo que se fortalecer, né, no conhecimento para produzir conteúdo de qualidade. Ó, o Fagner entrou e Marie, nosso camarim. Olha essa parte de perfis aqui, que top. Perfis côncavos, convexos. Então, é aquela coisa de você sentar e se deliciar com o material, vai lá, põe o conteúdo em prova, né, no dia a dia. Tem uma tabelite aqui, muito massa. Tipos de cabelo, né? O que você tem que fazer com que tipo de produto usar, tá? Então, a gente consegue economizar muita... de quebrar a cabeça, né? A gente evita quebrar tanto a cabeça assim, tá? Bom, então, eu acho muito top essa parte da visão multidisciplinar que tem nesse livro, pelo histórico das ferramentas em si, pelos vários e vários procedimentos que nós temos aqui. Eles trazem também uma coisa bem legal, que é a visão para canhotos. Olha lá. Então, eles têm a visão para o destro e a visão para canhoto. Mas, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada. Então, é bem aquela parte socrática mesmo, filosofia socrática. Só sei que nada sei. E é uma descoberta, é incrível, assim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe, e que a gente continua descobrindo e vai descobrindo. Só que nesse processo a gente se transforma. E todo mundo percebe, né? A cliente percebe, o esposo, a esposa percebem. Esse processo de busca contínua pelo crescimento, ele beneficia todo mundo, gente, suas clientes. E aí a cliente não vai embora, não tem como ela ir embora. Gente, vamos entender outras partes aqui. O trabalho de design deles realmente melhorou muito das edições anteriores que eu conheci, tá? Tem mais algumas coisas que eu queria falar para vocês. Quais são os pontos de melhoria, tá? Vamos entender. É um livro incrível, gostei demais. Tem muitas, sei lá quantas horas de trabalho para criar um livro maravilhoso como esse, tá, gente? Só que ainda assim não é a única referência que eu uso, tá? Até porque, o que acontece? Quando a gente começa a estudar um assunto de uma forma um pouco mais profunda, a gente vai descobrindo as lacunas. E aí, como a Eleonora falou, daqui a pouco você percebe que, puxa, preciso de uma outra referência, preciso ler mais um pouquinho aqui, preciso buscar mais alguma outra informação ali. E é normal, tá? É normal. Agora, o que eu acredito, né, mas vou falar dos pontos de melhoria do livro, tá? Não acho legal o termo de crítica, mas eu acho que é ponto de melhoria. A execução da parte técnica em si, quando você olha a execução, né, particularmente são alguns cabelos que eu olho assim e falo assim, nossa, mas esse cabelo estava destruído. Então eu falo assim, nossa, mas o cabelo ele não tá saudável. Então, quando a gente bate o olho assim, a gente tem esse olhar mais técnico, quando a gente percebe que a execução técnica do passo a passo talvez não tenha sido a mais feliz, tá? Então, eu acho que a descrição do procedimento em si, ela é super válida,
mas tem cabelo aqui que a gente percebe que fala assim, gente do céu, a execução não foi muito legal. E é difícil, não sei quanto a vocês, o que vocês acham, mas eu acho muito difícil aprender parte prática por foto, passo a passo de foto. Vocês têm alguma opinião diferente da minha? Mas assim, você olha a foto e fala assim, faça tal coisa, aí você vai lá, é difícil uma foto traduzir vamos dizer assim, uma execução técnica boa, simplesmente por um quadro ou outro. Eu acho que até por isso que com esse grande crescimento dos cursos online, da parte de você ter, por exemplo, a gravação de uma prática, né? Você vê o passo a passo mesmo, a pessoa executando aquilo em cada movimento, aí é diferente. Mas, e ainda por cima, mesmo que você esteja vendo, se você não necessariamente tem experiência daquilo, eu acho que aí você pode estar vendo a pessoa na sua frente, vendo ela na sua frente fazer o trabalho. Se ela não souber passar para você o que ela está fazendo, o que é o tal do pulo do gato, aí você precisa ir para a prática, quebrar a cabeça, voltar e dessa forma aprender, né? Então, é muito difícil, né, gente? A gente aprender um passo a passo, é fotinho aqui, aí você faz lá. Não é. Então, eu acho que assim, ponto de melhoria, eu acho que é então a execução técnica, esse cabelo assim, gente, eu particularmente não achei legal o que eles fizeram aqui. Então, esse aqui, ó, eles fizeram uma ondulação com o Babyliss, mas não ficou legal. Mas enfim, olha só, qual que é o ponto que eu quero dizer para vocês? Quando a gente começa, então, a entender que a gente precisa do referencial teórico, a gente precisa de uma explicação, muitas vezes que uma ilustração vai ajudar demais, né? Tem uma ilustração da ação de um shampoo aqui. Essa ilustração também da angulação, ó, bem legal. A angulação da colocação dos bobs ajuda bastante, tá? Mas, por exemplo, na hora da prática em si, a foto não basta. Então, a gente vai acabar precisando de alguma outra pessoa que vá lá mostrar como é que é o movimento de punho, o direcionamento do secador, que inclusive era uma coisa que eu estava fazendo hoje, aguardem, né? Aguardem, hoje eu passei o dia inteiro praticamente gravando parte prática, porque dá muito trabalho, né? Mexer com o cabelo é tão difícil que para e pensa, já tem robô que faça isso? Que consiga lidar com esses fiozinhos de cabelo? Gente, a gente tem mais ou menos 150 mil fios de cabelo na cabeça. Só que assim, dependendo do tipo de cabelo, embaraça mais. Dependendo do tipo de cabelo, é mais enrolado do que o outro. Então, assim, eu acho que ainda falta um bom tanto de tempo aí para os cabeleireiros serem substituídos por robôs. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece? As pessoas acabam alongando demais a curva de aprendizagem porque ela não tira tempo para praticar. E eu aprendi isso, inclusive, com o Renato Fuss. Renato Fuss é um grande cabeleireiro também, que ele fala, né, você tem que ter tempo para praticar, você tem que ter tempo lá na boneca para, mesmo você mesmo que você esteja lá atendendo as suas clientes, ainda assim tem que tirar tempo para praticar, para você de fato parar e testar, né? Então, isso daí foi uma grande sacada também, foi uma coisa que abriu a minha mente. Não, peraí, deixa eu parar para testar um novo tipo de enrolamento, um novo tipo de escovação, né? Eu trouxe, então, essa referência, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês, que é o Milady Cosmetologia, Cuidados com os Cabelos. Eles têm vários outros livros, tá? Milady Cosmetologia tem outras partes da estética também, Praticar e Praticar, Ellen. E esse livro, ele é uma boa fundamentação, porque
tem histórico de como as coisas surgiram, né? Como, por exemplo, a gente estava falando tem o histórico do Babyliss, como é que as químicas elas funcionam, como é que a gente faz um procedimento, né, de serviço, porque, inclusive, é algo que hoje está sendo bastante cobrado, exigido, pelo menos na cidade onde eu moro, em Indaiatuba, a Anvisa está cobrando dos MEI, deles já terem, então você precisa, como profissional, como técnico, saber escrever isso, né, como é que isso funciona, passo a passo, tá? E, gente, basicamente, uma das referências que eu uso, eu acabo utilizando muitas outras, com relação à referência, assim, dá para fazer mais 100 lives só de coisa boa, de livros, de pessoas, né? Enfim, galera, é o seguinte, para finalizar o nosso papo de hoje, eu quero fazer um convite para vocês. A gente tem lá o canal do Telegram. Se você ainda não tem o Telegram, eu sugiro fortemente que vocês instalem o Telegram, porque o WhatsApp tá complicado, né? A gente sabe aí que estão limitando encaminhamento de mensagem. Então, o grupo do Telegram, ele é um canal, na verdade, desculpa, que eu consigo falar para vocês o que a gente está fazendo de novidades. Eu vou fazer comentário exclusivo. Então, é um lugar que a gente tem mais, vamos dizer assim, mais privacidade para a gente conversar. Vocês podem fazer comentário também, né? Tava lembrando aqui que eu consegui ativar esses dias a parte de comentário lá. Então, gente, fica o convite para vocês. Precisam entrar no canal do Cabeleireiro Integrativo pelo Telegram. O link está na descrição. Se você está vendo no YouTube, está aqui embaixo o link também. E eu quero agradecer de coração pela atenção de todos vocês. Espero que a referência que eu trouxe para vocês seja só uma pontinha, assim, do começo desse mundo maravilhoso que é estudar cabelo. Quanto mais eu estudo cabelo, mais eu me apaixono, mais encantada, mais eu admiro a profissão, porque a gente tem nas nossas mãos, eu sempre falo isso, a gente tem nas nossas mãos o poder de transformar o ânimo da pessoa, assim, uma hora a gente faz, pluf, a pessoa dá uma cambalhota, né, de sair de um sentimento de depressão e, né, como um cliente meu falou, assim, que ele vinha para renovar as esperanças dele. É incrível, cara, o poder de um cabelo na vida de uma pessoa, né? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Beijo!